Aleluia. Glória a Jesus. O ambiente da casa está muito gostoso, porque tem a presença do Espírito Santo neste lugar. E se não era a presença do Espírito Santo, o que seria de nós? Ele é tudo em nossas vidas, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos guarda, é Ele que protege a nossa família. E glória a Deus, eu e a minha casa decidimos servir ao Senhor, e isso é importante. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Salmos de número 77, aleluia, a partir do versículo de número 11, antes do 10, a partir do verso de número 10, glória a Jesus. Deus tem uma palavra para nosso coração, e eu sempre digo que Ele já está falando desde o início do culto, aos nossos corações, e não vai ser diferente. Ele vai continuar falando em nosso meio, porque Jesus é aquele que não vem só para ficar até na metade do culto. Ele não vem só para ouvir o irmão, a irmã falar, cantar, pregar. Não, Ele vem para nos abençoar. E Ele não foi embora, Ele continua aqui no nosso meio. Por isso que nós, sentimos o nosso coração arder, como o evangelista Santino já falou nesta noite, que quando Ele falava, o nosso coração se ardia, e é isso que acontece com nós. Salmo 77, verso 10 diz assim: e eu disse, isto é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras, e falarei aos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Tu és o Deus que faz maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos, e com teus braços remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Verso de número 19 diz assim: pelo mar foi o teu caminho, e as tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Amém. Podemos assentar? Glória a Jesus por essa palavra. O Senhor tem me dado essa palavra. Outro dia atrás eu estava sentado aqui no banco, e eu já sei que certamente quando Deus me dá uma palavra, porque está próximo de eu já entregar ou pregar ela. E glória a Deus, eu estava ali sentado, eu comecei a escrever, e observando aqui os Salmos de número 77, é um salmo de Asaf. O Asaf era um grande maestro da música que fazia parte do rei Davi. E nós vemos agora que Asaf, nos Salmos de 77, ele vai ter quase uma segunda recaída, porque no capítulo, no número de 73 de Salmos, ele vai estar agora falando para Deus. Mas por que o ímpio prospera? Porque tudo que o ímpio faz, tudo dá certo, tudo que ele coloca a mão, prospera. E eu, que sou cristão, que eu sirvo a Ti, ó Deus, não consigo ver essas maravilhas. E ele vai até dizer que ele teve inveja, ele teve inveja dos soberbos ao ver a sua prosperidade.
Olha a situação que estava vivendo Asaf. E nessa mensagem de hoje, o título dela eu vou colocar: Vivereis milagre. Vivereis milagres. E neste momento, Asaf, quando começa a ter essa caída, só que ele ainda não estava desviado, ele não abandonou a Deus, ele tem uma caída, uma fraqueza espiritual, que todos nós, às vezes, já fizemos essa pergunta: por que fulano que não serve a Deus, ele é tão abençoado? E por que essa pessoa que não serve a Deus, está fazendo um aborto, está jogando a criança fora, e eu que sou cristã, eu não consigo ter uma criança, né? Às vezes passa por isso na mente, mas aí Asaf vai dizer: quando eu entrei no santuário, a coisa mudou, as coisas mudaram, o meu pensamento passou a ser outro, porque foi no santuário que eu vi a glória de Deus, foi no santuário que eu vi o quanto Deus tem cuidado de mim, e foi no santuário que o próprio Deus me mostrou que os pés dos soberbos são escorregadios, mas o meu está firmado na rocha. Alabaçuri cantarai. Mas os meus pés estão firmados na rocha, e se ele está firmado na rocha, a rocha é Cristo. Eu não vou me balancear, eu não vou perder a direção, porque meus pés estão na rocha. Alabaçurica. Só que às vezes é difícil entender, porque nessa hora que passamos pelo moinho, e não queremos entender, e nós começamos a olhar para Deus, falei: Deus, mas espera aí, tem algo errado. Mas aí Deus traz nós para o tempo de novo, faz nós sentar, triste, abatido, e usa alguém com dedo de profeta, fala assim: rapaz, eu cuido de ti. Já foi cantado aqui nessa noite: eu cuido de ti, é eu que estou no comando, é eu que faço todas as coisas. Aleluia. Então Asaf, agora no Salmo número 77, nós vamos ver ele de novo. Aleluia. Nós vamos ver ele de novo, dá o 7 ao 9, capítulo, o número 77, dá o 7 ao 9. Ele vai fazer alguma pergunta para Deus: rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? O que está acontecendo? Cessou para sempre a sua bondade, Deus? Eu não estou conseguindo ver a tua bondade. Ela cessou, ela parou, o que aconteceu? Porque tudo que eu faço eu não vejo, mas eu quero ver a tua bondade. Onde ela parou? Eu quero entender onde ela parou. Senhor, acabou-se a promessa que veio de geração a geração. Cadê essa promessa? Eu quero ver essa promessa. Eu só quero te dizer que a promessa continua de pé. A promessa continua de pé. Deus está sentado no mesmo trono, no mesmo lugar, no controle de todas as coisas. Então a promessa ainda está de pé. Aí ele vai perguntar mais uma: esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou a eles a tua misericórdia na sua ira? O que está acontecendo? Eu preciso entender. E outra vez, Deus vai visitar ele, porque no verso que nós lemos no 10, ele vai dizer: e eu disse para mim mesmo. Quer dizer, ele estava reconhecendo que o erro não estava em Deus, mas o erro estava nele. Porque muitas vezes nós colocamos o erro em quem?
em Deus, Deus não me olha mais, Deus não está nem aí comigo, Deus não se preocupa mais comigo, Deus aí esqueceu, só está lembrando da irmãzinha, do irmãozinho. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não esqueceu de você, Ele não vai esquecer de você. Deus continua sendo Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se tudo der errado, Ele é Deus. Se eu estiver trabalhando, Ele é Deus. Se eu não estiver trabalhando, Ele é Deus. Se a porta estiver aberta, Ele é Deus. Se estiver fechada, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus, porque Ele é um Deus de milagre. E agora ele vai lembrar das maravilhas. No verso 14 vai dizer, aleluia, tu és o Deus que faz maravilhas, tu és o Deus que faz milagre, e esse Deus que faz milagre está aqui nesta noite, para dizer, meu filho, lembra o que eu te fiz, lembra o que eu estou fazendo na tua vida. Meu filho, se você soubesse o que eu vou fazer de você, meu filho, eu não esqueço da promessa. Ele começou agora a lembrar o que Deus fez na antiguidade. Ele começou a lembrar o que Deus ainda continua fazendo, aleluia, na vida dele. Agora ele vai lembrar o que Deus fez no Egito. O que Deus fez no Egito. Ele vai lembrar que Deus, com a mão forte, poderosa, escolheu o homem que tentou fugir para não ir, mas ele escolheu o homem, deu poderes a ele e disse, através de mim você vai fazer milagres. Para mim fazer milagres, eu dependo só de Deus, porque Ele é o dono do milagre, Ele é aquele que continua fazendo milagre. E para mim viver milagre, eu tenho que estar na presença dEle, porque é na presença dEle que acontece milagre. Então vai escolher um homem, vai libertar o povo do Egito, Ele dá poder, esse homem vai lá, e quando está diante de um mar, que todos já conhecem a história, todos são cristãos, já sabem, diante de um mar, ele começa a olhar para um lado, olha para o outro, olha para trás, e para frente só tem um mar, e ele vê, eu não tenho saída, eu não tenho um jeito, com essa multidão atrás, Senhor, o que eu vou fazer? Aí Deus olha para Moisés e fala, por que clamas a mim, Moisés? Eu já te dei poder, rapaz, começa a usar o poder que eu te dei, obrigado, começa a usar o poder que eu te dei, toca nesse mar, toca no problema está sendo no mar, toca nele, Moisés, por que clamas a mim? Aí tem muita gente que dá uma de coitadinho, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo, que Deus, meu filho, Deus já te deu poder, oh, aleluia, toca no mar, está difícil, toca no mar, o milagre está difícil, mas toca no mar, toca no mar. E como eu faço para tocar no mar? Só quero usar um exemplo da minha vida. Um dia a Gisele chegou lá em casa cheio de roupa de menino, de criança. E eu falei para ela assim, mas para que essas roupas aí? Nós já estamos tentando, criança tem mais de 5 anos, não consegue. Ela falou, eu dei uma de doida. Deus pediu me passar ali e comprar essas roupas, eu comprei essas roupas, está tudo aí. Falei, essa aí tem mais fé do que... E Deus gosta disso. Porque Deus não gosta que nós ficamos só na palavra. Deus gosta que nós damos o primeiro passo. Deus gosta que nós sejamos corajosos. Porque quando Deus tira o povo de Israel do Egito, que leva para o deserto, eles não têm mais como voltar. Agora eles não têm mais como voltar atrás, porque o caminho era para frente, o caminho que Deus escolhe não tem mais como voltar atrás. Então agora é Deus falando, agora meus filhos é vocês e eu.
acabou, eu estou nesse deserto, vocês vão atravessar o mar, e depois do mar, acabou, é só eu e vocês. Depois que Moisés toca na água, o mar se abre, olha o milagre, o milagre, os homens passam, todo o povo passa, passou em terra seca, passaram do outro lado, cantaram a música da vitória, alegraram com o milagre, conseguiram ver o milagre de frente a frente. E agora Miriam pega o tamborim e começa a louvar ao Senhor. E naquele momento que passou o mar, eu imagino que o povo olhou e falou assim: agora não tem mais volta não. Não tem como voltar mais. É Deus falando: agora, meu filho, nesse deserto é só eu e você, e mais ninguém. Só eu e você, e mais ninguém. E quantas vezes você entrou para o deserto e Deus te falou: agora, meu filho, não tem papai, não tem mamãe, não tem ninguém para te ajudar, a sua ajuda é só eu. Então o povo de Israel agora só tinha que pedir para Deus, e Deus nos coloca assim no deserto. A viagem que deveria durar no máximo 40 dias, durou 40 anos. Mas por quê, pastor? Porque Deus precisava tratar o povo. Para receber milagre, eu preciso passar primeiro por uma tratação. Então, todo dia acontece um milagre na minha vida. Todo dia acontece um milagre na sua vida. Então, para tratar o povo, Deus precisou passar com o povo desse jeito. Porque primeiro tinha que tirar o Egito da mente do povo. Tinha que tirar o Egito, aquelas coisas velhas. Para acontecer o milagre tem que ficar lá atrás. Aquelas coisas que te garra, está lá atrás, sem ficar para trás. Tem coisas que atrapalham você receber o milagre, tem que ficar para trás. Ela não pode acompanhá-lo. Ela não pode. São coisas que garram. Tem mente ainda. Ai, eu era assim, eu era daquele jeito, eu fazia tanta coisa. Você é um milagre, você está vivo, você ainda pode fazer. Você pode fazer. Mas e para mim receber esse milagre, pastor, o que eu tenho que fazer? Viver como vencedor. A cada dia mais vivendo como vencedor. O que está acontecendo, irmão? Irmão, é só prova, é só luta. 2 anos depois, encontro com o irmão, é prova, é luta, misericórdia. Nenhuma prova, nenhuma luta dura mais do que 1 mês, 3 meses. Então vamos viver o sobrenatural de Deus. Todo dia que acordamos, abrimos esse olho aqui, ó, tá, já é um milagre. Então eu viverei milagre dia após dia. Eu quero viver milagre, e para me viver o milagre, eu vou ter que escolher o caminho, o trajeto que Deus escolheu para mim. Quer viver milagre? Use o caminho que Deus te colocou, o caminho que Deus te trouxe, o caminho que Deus está te levando. Aleluia, é o trajeto que Ele escolheu para nós. Então nós vamos viver milagre. E como eu vou fazer? Eu vou ter que mudar a minha mente, vou ter que mudar meus pensamentos, vou ter que mudar meu comportamento, porque tem comportamento que não é de cristão, tem pensamento que não é de cristão. Por que não acontece milagre na minha vida? Porque eu tenho que mudar algo em mim. Agora essa mudança é eu que tenho que fazer. Então para mim viver milagre, viver dia após dia, eu vou ter que aprender a lutar. Porque ele sai como escravo do Egito, mas lá na frente eles tinham que enfrentar homens gigantes, lutadores. Eles tinham que enfrentar batalhões. Eu vou ter que aprender a lutar nesse trajeto que Deus escolheu para mim. Porque o trajeto de 40 anos foi Deus que escolheu. Mas o projeto que Deus escolheu, quando o sol estava quente, Deus colocava a nuvem para proteger. Mas quando estava frio, Deus
colocava nuvem de fogo, e o povo, quando estava com fome, Deus mandava o maná. Ah, Deus, eu quero comer carne, Deus mandou cordonizes. Ah, Deus, eu quero água fresca, Deus fez brotar água da rocha. Alabaçuricanta. Aí eu te pergunto, que dia que Deus te abandonou? Que dia que Deus te deixou sozinho no deserto? Eu já pensei que Deus me deixou sozinho no deserto, mas depois eu fiquei pensando, Deus ficou só de longe me olhando assim, ó. Vou ver o que ele vai fazer. Tem pessoas aqui que não era nem para estar aqui, era para estar descansando, né? O descanso eterno. Porque o médico falou, não vai, não tem jeito. Só que ele está aqui assim, ó. Aleluia! Tem gente que o médico falou assim, ó, não vai ter neném, não vai ganhar. Aleluia! Aí passou pro marido, deu para ver, chegou outro. Aí tá. É dois. É dois. Aleluia! Teve uma vez que eu desci um morro de bicicleta, irmãos, e o freio arrebentou logo no meio do morro. Confiei no freio de pé, que era aquele freio assim, ó, pá, pá. Aquele tubo esquentou, menino, o pedal foi para frente, eu desci. Cheguei e bati no meio-fio, uma coisa que eu vi é que eu bati no meio-fio e mais nada. E eu lembro que a única palavra que eu gritei na hora foi mãe. Caí, disse que eu voei. E na realidade tiraram eu lá de umas covas, lá de um buraco. Eu passei por cima da moita de um espinho, moita de espinho. Passei por cima dela, caí dentro do buraco. Aí, depois eu acordei, depois já estava aqui um monte de gente na rua. Multidão na rua me olhando, eu olhei assim, mas que vocês estão me olhando? Aí falou, olha para a sua situação. Eu olhei para mim, eu estava todo ensanguentado. Aí eu falei assim, deixa eu ir embora. Ele falou, não, a ambulância está chegando, do jeito que você caiu, é perigoso, ter quebrado alguma coisa. Era melhor ter ido para casa, porque eu fui para pronto-socorro, me deram um banho, me colocou um remédio lá que até o diabo correria daquele remédio. E eu me lembro que, chegando em casa, aí anunciaram para meu pai chegando do serviço, olha, lá embaixo, no pé do morro, falou, seu filho acho que morreu, porque do jeito que ele caiu aí, não sobreviveu. Aí o meu pai subiu correndo, me procurou em casa e não me achou. Aí só que quando ele olhou lá na rua, eu estava lá só soltando pipa. Quem não soltou pipa, né? Todo ralado, todo machucado. Meu pai falou assim, mas falar que você morreu lá embaixo. Falei, não pai, estou vivo. Deus me fez para viver milagres, e eu vou viver milagres. Aleluia. Aí comecei a namorar com a minha esposa. Ela falou, vamos almoçar na casa da minha tia. Eu falei, vamos. Cheguei lá, a tia dela contando, ela morava pelo lugar que eu caí. Ela falou, desceu um menino uma vez nesse morro aí. Eu acho que esse menino está morto. Você imagina que do jeito que ele caiu, aquele não sobreviveu. Falei, não tia, o homem está aqui conversando com a senhora. Ela falou, que isso meu filho? Foi um milagre? Eu falei, foi um milagre. É milagre, Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de milagre, Deus te escolheu, meu irmão. Aleluia. Eu imagino se fosse no dia de hoje. Imagina, se nós, o pastor Adriano, o pastor Joel, encontrasse com Moisés e perguntasse, e aí Moisés, como é que está o rapaz? Eu acabei de vir ali de uma prova ali, eu abri o mar vermelho, e o mar abriu dos dois lados, e o povo passou, e está todo mundo salvo, graças a Deus por isso. Aí mais para frente nós encontrasse com Josué. Josué, que bom te ver por aqui. Onde é que você esteve rodando, rapaz? Eu estava numa guerra ali, e essa guerra, eu via que não ia acabar, um dia ia acabar. Eu orei a Deus, e ele parou o sol, parou a lua, e o sol e a lua pararam, e nós vencemos a guerra. Aleluia. Deixa eu te dizer, homens viveram milagres, e você é
cada dia mais está vivendo milagre. Mas imagina se nós encontrássemos o profeta Jonas. E aí, Jonas, como é que tá, rapaz? A sua situação? Oh, rapaz, eu estava meio sumido porque eu fui fazer uma viagem, eu não consegui fazer a viagem que eu queria, então eu tive que ir para outra cidade onde Deus me mandou, e eu achei que eu ia de barco, acabou eu indo na barriga de um peixe. Imagina, se nós encontrássemos esses homens hoje. Imagina se nós encontrássemos com Daniel, falar: ô Daniel, por onde você tem andado, rapaz? Tem muito tempo que eu não te vejo. Ele falou: rapaz, o povo daqui levantou contra a minha vida de um tal jeito. Você acredita que eles me jogaram lá naquela cova dos leões, rapaz? Aqui os leões estavam famintos, eles me jogaram lá dentro. E como você está aqui? Aí Daniel vai falar assim: rapaz, Deus mandou o seu anjo e me livrou da mão dos leões. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de milagre. E se encontrasse os 3 jovens na cidade hoje, Sadraque, Mesaque e Abednego, e aí, rapaz, me conta as bênçãos é muita. Nós não ajoelhou diante de uma estátua, nós não quisemos ajoelhar, e aquele rei doido lá colocou nós dentro daquela fornalha ardente, só que ele achou que nós iríamos morrer. Só que quando nós estávamos lá dentro, ele mandou o seu anjo, e nós começamos a andar no meio da brasa, nós começamos a caminhar no meio do fogo. Deixa eu te dizer, Deus é aquele que faz milagre. Aleluia. E tem muitos homens, se nós te encontrássemos com ele hoje, por exemplo, um homem como Sansão fez milagres. Imagina que Sansão estava na cidade de Gaza, e naquela cidade os filisteus ficaram sabendo que Sansão estava em Gaza, e falou: vamos cercar a cidade, de manhãzinha nós vamos pegar ele. E nós se encontrarmos Sansão: e aí, Sansão, como é que tá as coisas, rapaz? Falei: rapaz, aqui os homens tentaram me parar naquela cidade, tentaram arrumar uma emboscada para mim, só que Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que à meia-noite eu me despertei do sono. Eu estava dormindo, mas meia-noite eu despertei e vi que a cidade estava cercada, os portões da cidade estavam trancados, e eu não tinha saída. Só que aí o Espírito Santo veio sobre mim. Eu fui naquele portão, ranquei aquele portão com tudo, ranquei a trava daquele portão da cidade. Já viu os portões da cidade como é que é? É grande para arrancar aquilo, irmão, Deus me livre. Aí então Sansão foi lá, balançou aquele negócio, e não balançou, só abriu não, pegou nas costas, subiu para o monte com o portão nas costas. Falei: meu Deus do céu, que coisa é essa? Subi com o portão nas costas. É Sansão falando: eu vou abrir um portão lá em cima. Eu vou colocar esse portão lá em cima. E ele subiu no monte nas costas e colocou o portão lá em cima. Se fosse eu, ia falar assim: bicho é mentiroso, viu? Esse cara é pescador igual os pescadores que conhecem aí. Só que tudo que está aqui, ó, é verdade. É verdade. Imagina nós encontrando com Lázaro: ô Lázaro, tem 4 dias que eu não te vejo, rapaz, onde você esteve andando? Ah, rapaz, eu acabei de morrer, 4 dias atrás eu estava morto. Como é mais estava morto, Lázaro? Eu estava morto 4 dias atrás, porque eu estava desaparecido. Mas aí chegou um homem na cidade, ele é meu amigo, foi lá na porta e gritou meu nome, e eu estou aqui hoje. Ele apenas gritou meu nome, só meu nome bastou, e eu estou aqui hoje. Ele só gritou meu nome. Mas o maior milagre da história já foi falado aqui. Ao terceiro dia, pastor Adriano, ao terceiro dia, pastor Joel, a morte tentou segurar ele lá dentro, mas ao terceiro dia a pedra foi removida. A pedra foi removida. Como o evangelista Santino já disse, a pedra era pesada. Realmente as mulheres não iam conseguir arredar a pedra. Mas ela chegando no túmulo,
a pedra foi removida. E Jesus continua fazendo ainda milagre. Sabe por quê? Não é um milagre para ficar só em você, é para você ter experiência totalmente com Ele. Porque é muito fácil eu chegar aqui, o pastor Adriano teve um milagre maravilhoso, glória a Deus por isso. Ei, eu louvo a Deus por seu milagre. Mas espera aí, Deus também quer ter um milagre comigo. Mas para que serve o milagre que Deus quer? Para mim evangelizar através do milagre. Do milagre. Porque quando eu disse aqui sobre os 3 jovens na fornalha, olha, você vai entender. Porque no capítulo de Daniel, versículo 28, depois que eles saíram da fornalha, olha para que serve um milagre. O milagre não vai ficar preso só em mim. O milagre ele vai se expandir. E as pessoas vão crer que Deus ainda continua fazendo milagre. Porque quantos milagres Deus já fez na sua vida que valeu para muitas pessoas? Quantas pessoas se animaram pelos milagres que vocês receberam e que nós recebemos? Porque quando ele sai da fornalha de fogo, o próprio rei Nabucodonosor, que jogou ele dentro da fornalha, é o mesmo rei que vai falar assim: bendito seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e sua casa seja feito um monturo, porquanto não há outro Deus que pode livrar como este. Olha que palavra! O próprio rei agora falando isso, porque ele queria que ajoelhasse diante dele. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego confiavam no Deus que servia e falou: diante dessa estátua nós não vamos ajoelhar. E a mesma coisa aconteceu com Daniel, porque no capítulo 6, no versículo 26 vai dizer: da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o mundo no meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanente, o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. E o mesmo rei vai dizer: Ele livra, Ele salva, Ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel. Aleluia, coloque-se de pé neste momento. O milagre que Deus fez e está fazendo na sua vida não vai ficar só para você. Lembre-se disso. Ele vai servir para evangelizar pessoas. O milagre da sua família é seu, ninguém toma. Quando Jesus ressuscita Lázaro, as pessoas vinham de longe para ver Jesus e também para ver Lázaro, que havia ressuscitado. Pastor, e agora? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que viver milagres. Todo dia nós temos presenciado Deus em nossas vidas. Todo dia Deus tem guardado a nossa casa, tem guardado a nossa família. Todo dia Deus tem protegido o nosso lar, Deus tem feito maravilhas em nosso meio. E o nosso erro é ver só milagre grande
Só milagre grande. Mas Deus também está presente nos milagres pequenos, que acontece todo dia, toda hora, todo momento. Deus tem te livrado de setas que você não vê. Deus tem te livrado de acidente que você não vê. Deus tem te guiado. Deus tem te protegido. Deus tem guardado a sua casa. Deus tem guardado teu filho na escola. Deus tem guardado a sua família. Aleluia. É por isso que nós temos que louvar a Ele. Então quando Asaf vê, começa a lembrar das maravilhas de Deus, ele vai dizer: somente o Senhor tem poder, somente o Senhor pode fazer. Asaf continuou na presença de Deus. Não saia da presença de Deus, continua vivendo um milagre, continua sendo um milagre. Você é um milagre, a tua casa é um milagre. Se você chegou até aqui porque você é um milagre, continua sendo esse milagre para essa pessoa, continua sendo um milagre para este mundo. Deus precisa de você, seja um milagre. Põe a mão no seu coração, vamos orar. Senhor, eu estou aqui nessa noite porque eu sou um milagre. Oh meu Pai, quantas vezes o inimigo tentou tirar a minha vida. Senhor, eu estou de pé aqui hoje porque eu sou um milagre. E o Senhor tem me dado uma família, 2 filhas, que é um milagre. E aqui tem pessoas, ó Pai, que tem filhos porque é um milagre. Está curado porque é um milagre. Foi enganado pelos médicos, mas é um milagre. Está aqui nessa noite. Obrigado pela nossa casa, pela nossa família, porque nós somos um milagre. E nós sabemos que o maior milagre foi ao 3º dia na ressurreição, quando a morte não pôde, ó Pai, segurar o Senhor. E nós sabemos que a vida estava nas tuas mãos. E hoje nós vivemos porque o Senhor ressuscitou. E nós somos este milagre. Jesus continua abençoando, Senhor, este lugar. Continua abençoando o nosso pastor e a sua família, porque ele também é um milagre. A família dele é um milagre. Continua abençoando os obreiros, ó Pai, porque cada obreiro aqui é um milagre. Continua abençoando a obreira, Senhor, porque essa obreira é um milagre. Continua abençoando cada criança, porque a criança é um milagre. Os jovens é um milagre, adolescente é um milagre, a igreja é um milagre. Jesus continua abençoando, Pai, este lugar, derramando a tua graça e o teu poder sobre este lugar. Senhor, nós estamos aqui, gritamos bem alto que nós somos um milagre, o inferno perdeu. Senhor, até aqui o Senhor tem cuidado, tem nos protegido e tem nos guiado. Senhor, Tu és o nosso Rei. Obrigado, Senhor, por tudo. Senhor, graças nós Te damos, porque grande é o Senhor. Oh, aleluia. Arabassuri canta arabash. Não era para você estar aqui, mas você está. A graça de Jesus te alcançou primeiro. E você está aqui nesta noite glorificando a Ele. Glorificando a Ele. Quando o inimigo pensou que tinha vencido, Ele desarmou a armadilha, livrou o teu caminho e te deu vitória. Ó Senhor, nós estamos aqui porque o Senhor nos deu esse milagre. Obrigado por tudo, Jesus. Queremos te agradecer por cada passo que nós damos. Queremos te agradecer, Senhor, por cada manhã que levantamos. Queremos te agradecer, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Queremos te agradecer, meu Pai, porque eu e a minha casa servimos ao Senhor com alegria.
Queremos te agradecer, meu Pai, porque eu sei que o Senhor está em todo momento ao nosso lado, cuidando de cada detalhe. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe neste país e não deixou nós morrermos nesse país. O Senhor tem cuidado de nós nesse país, tem dado documento, deu nova língua, e hoje, ó Pai, nós temos nossa casa, temos nosso carro, porque o Senhor fez realizar todos esses milagres em nossas vidas. Pai, graças nós te damos, ó Deus, porque grande é o Senhor. Te louvamos em teu nome, amém e amém. Agradeço a oportunidade, agradeço ao pastor Joel também, pela confiança.